Estamos começando mais um InfluCast. Esse é o sexto episódio da temporada especial sobre influenciadores mirins. Eu sou Andressa Grifante, jornalista, empresária na RS Bloggers. Comigo, como sempre, o advogado especialista em direito digital, Leonardo Zanata. E hoje também uma convidada especial, a Fabiana Ribeiro, que é advogada especialista em direito de família contemporâneo, em mediação e em psicologia forense. Tudo bem, Léo e Fábio? Tudo bem, Tudo muito boa bem? tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem por aqui? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que a gente não sabe É quando é que a verdade. galera vai escutar isso daqui. Gente, Verdade. Mas é um prazer te receber aqui, Fábio. Deixa eu avisar já os ouvintes, né, para nos escutarem em qualquer plataforma de streaming, que a gente está também no YouTube e que a gente tem um site, influcast.com.br, com todos os conteúdos. Então, esse é o sexto episódio, mas já tivemos vários outros episódios tratando de outros temas que estão relacionados aí a influenciadores mirins. então, acho que, primeiramente, Fábio, muito obrigado por atender o convite e é um prazer a gente receber aqui. Oi, Andressa, também, tomando seu cafezinho para quem nos assiste agora no YouTube. É sempre muito legal a gente poder trocar com colegas de profissão e ouvir opiniões diferentes, né? É sempre legal também arejar esses temas que a gente vem de forma recorrente, batendo se atualizando e abordando, principalmente já que tem tanta coisa nova aparecendo e muito tema por se discutir ainda. Então, Fábio, para quem não é da área, explica brevemente a tua atuação e a tua carreira, por favor. Tá. Primeiro, eu que agradeço o convite. Nossa segunda vez juntos. E agora a primeira nos vendo, né? Que a Isso primeira a aí. gente É gravou verdade. só o áudio. E a honra é minha. Bom, eu sou, então, advogada, atuo na área exclusiva de direito de família. E por isso fiz a pós-graduação em Direito de Família e Mediação, que é da área, né? E também em Psicologia Forense, porque eu acho que a gente precisa agregar um pouquinho essa área da psicologia que tanto interessa agora o direito de família, né? Então, atuo na maioria dos casos aqui no Rio Grande do Sul, mas tem alguns outros casos fora. E espero que a minha experiência aqui um pouquinho a gente possa ter uma boa troca. E a experiência de vocês, porque eu também estou aqui para aprender e fazer essa troca de ideias e levantar o debate, né? Para que esse pessoal que está nos escutando e nos vendo possa refletir, quem sabe nos demandar depois também algumas questões para a gente conversar. Muito bem Porque é um colocado. assunto novo, né? Como vocês já colocaram aí, é uma coisa que está surgindo bem forte, mas que é nova, né? Com Que é certeza. nova E ela para acaba todos nós. tangendo diversas outras áreas, né? Muitas Sim. áreas acabam sendo abordadas dentro de algo tão específico como esse tema que a gente vem trazendo. Eu Mas, até queria dar um parabéns rapidinho, um parabéns para vocês, porque eu achei super interessante trazer esse tema agora, nesse momento que a gente está vivendo, porque eu acredito que com a pandemia, e agora a gente está muito mais virtual do que nunca, tudo isso expandiu de uma forma gigante. Então está na hora de a gente correr atrás dessa informação, né, para tentar proteger, aqui no nosso tema de hoje, nossas crianças e adolescentes. Mas e então acho ele super atual, super importante. Então parabenizo vocês que vocês não deixaram escapar essa oportunidade de trazer informação. ai, que legal. Que legal, Muito obrigado. obrigada. Olha, eu vou pegar o gancho da questão que tu falou de correr atrás, Fábio, e vou já te lançar a Vamos nossa lá. primeira pergunta, tá? Em linhas gerais, como Tá. o direito, e como tu também, como profissional, né, que a gente sabe que o direito ele é muito engessado e muito moroso, como é que tu vê essa questão da superexposição e do supercompartilhamento quando envolve crianças e adolescentes na internet? O pessoal já tá careca de ouvir a minha opinião, e por isso é tão importante trazer uma outra opinião pra gente arejar isso. Como é que tu vê Tá. isso? Acho que tu já colocou ali na pergunta a palavra-chave, né? Que é o sistema do judiciário em si, e isso inclui, claro, o direito, porque faz parte, né? Ele é engessado e ele muitas vezes é tido como um pouco atrasado. Nós, advogados da área de direito de família, já estamos acostumados a correr atrás disso, porque o ser humano como um todo é muito criativo, né?
Então, por exemplo, na minha área de direito de família, acontecem coisas na esfera familiar que a gente nunca imaginou, que a gente dizia, ai, é coisa de novela, isso não existe. E não é. Só acontece Então, com os outros, né? exatamente. E dentro de tudo isso surge uma outra questão. Então, e que é nova, que nunca foi vista e que chega à porta do judiciário. Então, não existe uma legislação específica para aquele caso, e aí a gente tem que correr atrás. Então, a gente costuma dizer, né, que o direito vem depois, que primeiro vem a vida, depois vem o direito, né? Então, acredito que esse seja um caso. A gente hoje está tratando de um caso de casos de internet, né? Não há ainda uma legislação tão específica para cada caso que vai surgir da internet, né? E aí, o que eu observo nessa questão, tá? A gente tem que utilizar normas já existentes, tentar encaixar os nossos casos, né, nessas normas, e por que não bater na porta do judiciário, como a gente fala, e dizer, olha só, é um caso novo, não há legislação, vamos usar isso em analogia, vamos usar essa e essa e fazer um compilado de leis, né? E tentar até construir um novo entendimento, por que não, né? Mas o que eu entendo de problemas, assim, de superexposição, de compartilhamento, né? Dessas questões de dados pessoais, de fotos, imagens que a gente vê, é que acho que uma das coisas principais é que a internet, ela propaga muito rápido. Então, a nossa conversa aqui vai ser escutada no Japão, vai ser escutada em qualquer lugar do mundo, vai ter acesso. E a qualquer tempo. E a qualquer tempo, exatamente. Daqui a 10 anos a gente todo vai sempre, né? todo sempre. Daqui a 10 anos a gente vai ter talvez opiniões totalmente diferentes da que a gente discutiu. E vai estar ouvindo e vai dizer, meu Deus, como é que eu falei isso? E aí vem exatamente essa questão. Hoje, aquela é uma criança e um adolescente, no futuro ela é um adulto, né? E quem administra aquela rede social dela, pelo menos é para ser assim, né? É para o pai e para a mãe administrar, né? Fiscalizar, enfim. Então, assim, acho que a gente precisa proteger a imagem, a honra, né? Direitos indisponíveis, né? Respeitar a vontade da criança e do adolescente, que muitas vezes não vão estar com vontade de fazer aquele vídeo, aquela foto, de expor, né? E também cuidar para que isso não exponha ela também no futuro, né? Já que isso vai ficar a longo prazo. Hoje, o Léo já me salvou diversas vezes, né? Com a questão do cyberbullying e tal. Então, a gente não pode esquecer que existe tudo isso também. Então, acho que a gente tem que cuidar realmente com essa superexposição e quando buscar o judiciário, tentar, nos casos mais, usar os casos mais, como é que eu posso dizer, o que a gente tem de legislação específica, tentar se enquadrar, mas eu acho que o judiciário tende sempre a proteger mesmo o direito da criança e do adolescente, como a imagem, e como porque é normal hoje a gente tira foto do nosso filho, não só eles, né? A gente tira e expõe. Então, só esse cuidado, assim, eu acho que o judiciário chega nesse sentido e vai cada vez mais chegar à porta do judiciário esse tipo de coisa, né? O direito ele acaba tendo que fazer um malabarismo, né, com esses casos novos, que são novidade, que não tem tanto precedente, e eu vejo assim que a gente até não pensa tanto nessas possibilidades até que elas aconteçam, até que já estabeleceu o problema, né? Sempre assim. Sim. E aí já faz uma conexão com outra coisa que eu queria abordar aqui contigo, porque em alguns episódios anteriores, trazendo alguns dados e notícias mesmo desse universo, a gente vê que já tem grandes youtubers mirins que já chegaram em campanhas, assim, contratos de 1 milhão, né? E os pais, inclusive, deixam os seus cargos, enfim, trocam de emprego, largam, né, o trabalho para cuidar da carreira dos filhos. Então, em muitas famílias, esse youtuber kid, né, esse mini influencer, ele representa uma boa parte da renda até da família, né? E aí, o que acontece quando os pais se separam?
por exemplo, né? Num Tá. caso desses. E aí o pai era o agenciador, a mãe era a produtora, né? E aí a gente lida com a criança que sofre, por um lado, por pais que estão se separando, por outro lado, porque o negócio dela, né? Que talvez ela nem tenha tanto entendimento assim ainda Claro. do negócio em si, mas o próprio negócio dela, que é um hobby também, que é algo que, enfim, faz ela crescer, é uma atividade que às vezes faz muito bem, né? Embora tenha esse lado da superexposição, tem um outro lado criativo que é legal, que impulsiona, né, o desenvolvimento até da criança. E claro, tem o desenvolvimento financeiro também que entra aí. E aí, num caso desses, assim, de separação, tu já teve exemplo disso acontecer, ou já pesquisou, já soube de algo parecido? Sabe que quando tu estavas falando, eu estava me lembrando, a gente, como a gente falou na pergunta anterior, no comentário anterior, sobre a questão de trazer o que já aconteceu porque é novo e tentar usar de forma, fazer uma analogia, enfim. Se a gente for parar para pensar, existem muitos casos fora da internet, né? Sandy Júnior, Maísa, do SBT, né? Foi. Então, assim, existem sim, né? E então está na hora de encarar que hoje existe a realidade da internet, e daí os blogueiros, né? Ou influenciadores mirins, né? Sim, recebem por isso, e às vezes, e muitas das vezes, porque a gente sabe que hoje movimentam muito dinheiro na internet, movimenta muito dinheiro, atrai muita gente, muita campanha. Pode ser rápido. Sim muito rápido, né? E valores realmente, como a Andressa falou ali, são altos, né, Andressa? Então, a criança que era apenas o filho passou a ser o provedor da família, né? Mas, assim, trazendo para hoje, isso não é ainda uma questão rotineira do judiciário. Não é uma coisa que a gente enfrente no dia a dia. Separação a gente enfrenta no dia a dia do judiciário. Separação agora com a pandemia, então, nossa, deu um boom, né? Os números de divórcio aumentaram muito, né, durante a pandemia. Mas tratar dessas questões não é uma coisa que seja rotineira, né? De toda forma, os pais, então, eles são responsáveis, né, por gerir e devem ser, né, responsáveis por gerir toda essa questão da criança e do adolescente como seu filho. Eu até dei uma olhada numa cartilha muito boa, muito interessante, e tem uma informação muito interessante para quem ainda não sabe. Eu até vou fazer uma cola aqui, que os influenciadores mirins ou os blogueiros, né, são considerados, então, por causa da proibição do trabalho infantil, né, eles são, então, considerados, considerado um trabalho artístico infantil, né? Sim. Então, ele tem que ser tratado como tal. E sim, na questão da separação, para quem não entende, eu vou tentar explicar da forma mais simples, tirar do juridiquês, mas assim, para quem não entende, quando há uma separação dos pais, é obrigado que seja levado ao judiciário quando existe criança ou adolescente. Precisa ter o juiz togado lá, que nem a gente fala, o Ministério Público precisa opinar, enfim. E aí os pais precisam definir algumas questões daquela criança. Então, a guarda unilateral, guarda compartilhada, fixação de alimentos, a fixação da convivência, quem final de semana para cada, Natal, Ano Novo, dia da semana, quem leva, quem busca, quem traz. E por que não incluir também a questão de administrar o perfil, enfim, o nome da onde aquela criança esteja inserida, né? Quem vai administrar, né? Então, por exemplo, já impondo limites também é interessante, porque na hora, a gente brinca que na hora que as coisas estão boas em casa, a gente já dá uma discutida, às vezes é normal, se desentende, né? Então, eu não concordo com isso. Digamos, de um convite para uma campanha lá para aquela criança, e aí um não concorda, o outro concorda, eles discutem e chegam a um acordo, se vai ou não fazer, né? E quais as condições, enfim. Quando há separação, nada impede que isso continue, né? Então, a Andressa ali deu um exemplo de que um administra, o outro, né? Então, por que não continuar? Então, acho que sim, que cabe
quando houver, então, existe a separação dos pais, que essas coisas fiquem definidas, até porque eu acho seguro, porque cada um sabe seu papel. Eu, Fabiana, sei que eu vou administrar a rede, né? O pai sabe que vai acompanhá-la nos compromissos, ou que vai negociar valores, enfim. Cada um sabe, e talvez até impor limites. Olha, nessa condição, naquela condição, acho que pode sim, deve, na verdade, eu acho, porque a gente também tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que independente da guarda, e eu me lembro que isso até a gente conversou lá no outro, no nosso outro episódio. Independente da guarda ser unilateral ou compartilhada, e guarda é o poder de decisão da vida dos filhos, se só um vai tomar ou os dois vai tomar, os dois são obrigados, né, a fazer uma fiscalização e um controle para que aquela criança tenha seus direitos atendidos. É uma obrigação de pais de dever e direitos, né? Então, independente de quem for administrar e do que ficar acordado, ambos têm que fiscalizar e estar atentos sempre. Perfeito. Tu foi falando, eu até lembrei que também tem a questão, não só de influenciadores mirins, mas de muitas mães, por exemplo, e pais, que são influenciadores. Então eu vejo que às vezes a rotina da mãe, a blogueira é a mãe. Então ela fala sobre maternidade, sobre a rotina com o filho, e aí vira meio que uma dupla. Então é sempre o feed dela lá do Instagram, os vídeos do YouTube, é ela. No caso da blogueira materna, né? Mas o pai, digamos, né? Alguém que fale sobre paternidade, também aparece sempre com os filhos. E aí tem lá X entregas, digamos, para uma marca. E aí, putz, separou, e aí no determinado, no mês aquele da campanha, que ele deveria estar com o filho, não, é o tempo de a mãe ficar com o filho. E daí, né? Também é uma outra situação. Tudo isso pode estar nesse acordo. Olha, vamos manter os compromissos já assinados, até por questão de quebra contratual, enfim, né? Se mantém, se faz aquele compromisso. E daí, claro, isso é uma opção, porque podem ter casos que seja inviável, né? Que essa família esteja de novo no núcleo juntas e fazendo isso. Mas acho que, por exemplo, se tratando de um acordo, né? Pai e mãe estão lá, os dois juntos, construindo aquele acordo de separação ou de divórcio, enfim, eles podem ali delimitar algumas regras para eles, né, e alguns combinados, e cumprir daqui a pouco esse contrato, né? E o mundo ideal é eles conseguirem dialogar e chegar nesse acordo, né? Porque, infelizmente, o que acontece muitas vezes é que de repente, um lado quer, não, a carreira dele ali que se lasque. Sim, eu quero meu filho comigo E é por isso, agora não pode mais. E é por isso que eu vejo profissionais como a Fábio, advogados dessa área, indo buscar ferramentas e recursos em mediação, em outras compreensões da psique da pessoa, para conseguir alcançar. Porque quando a gente está numa situação dessas, de um divórcio, de uma separação, de um litígio, a gente tem ânimos acalorados e a gente tem, sabe, isso na lida do dia a dia. Lidar com as dores das pessoas é muito difícil, porque tu te fecha dentro de um casco ali, onde só a tua verdade reverbera. Então, na hora, toda a comunicação com a outra parte se transforma num enfrentamento. E o que mais se ouve em uma situação de litígio, de divórcio, é a pessoa dizendo, não vou abrir mão de nada, ele só resolve com a minha assinatura, eu não vou abrir mão de nada. E essa postura do não abrir mão de nada, às vezes acaba geopardizando a intenção da criança, sabe? O objeto, a objetificação, a profissionalização, o profissional, uma quebra contratual por uma questão irredutível dos pais. Então isso, para as mães e para os pais que estejam, porventura, nos ouvindo, tem em mente que a criança é um ser próprio, único, né, tomado de vontades e de sentimentos, não é uma moeda de troca, não é um objeto, não é peso e medida. Ele é um ser e deve ser tratado e entendido como tal. Então, buscar a boa vontade de entender qual a necessidade e a tua possibilidade. Esse binômio eu acho que diz tudo, né? É necessidade e possibilidade. Ele norteia muitas coisas, inclusive o melhor interesse da criança. Na verdade... Desculpa, diga, pode falar. Não, pode falar. Sabe o que é importante que tu falou, Léo, sobre a questão da criança ser valorizada, valorada também, no sentido de prioridade, né? De prioridade.
A gente não pode esquecer que existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-filho. Então, colocar o direito, a vontade, o respeito, enfim, o que quiser nomear, né, na frente dos seus, porque é a criança e o adolescente que tem que ser protegidos, como pessoas em desenvolvimento, né, que vão carregar marcas talvez para a vida toda. Mas tu precisa de inteligência emocional para isso. Exatamente, por isso que eu falei, que tu falaste muito bem, né, buscar outras ferramentas, né, busca ajuda da psicologia, da mediação, enfim, mas busca ajuda para resolver isso, porque eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe queiram que o filho passe por essa situação, né? Então, colocar sempre a criança na frente. Olha, como é que era? Eu costumo dizer uma coisa para os meus clientes às vezes, sabe? Mas como é que era quando vocês eram um casal, moravam juntos na mesma casa? Porque costumam dizer, não, mas um exemplo bobo, mas eu não quero que leve isso só para criar atritos, né? Eu não quero que leve para casa da avó materna ou da avó paterna. Se tá com ele, se é o dia dele, tem que ficar com ele. Tô dando um exemplo, tá? Mas como era? Não, toda quarta-feira ela ficava com a avó materna porque ela almoçava lá, porque era perto da escola. Então, assim, por que quando se separam tem que mudar tudo, né? A criança tem que passar por um monte de quebras. Então, como tu bem colocaste, Léo, procurar ajuda é fundamental e colocar o seu filho em primeiro lugar. Exatamente. Bah. Na verdade, a gente está falando de um tema super delicado, né? E assim, uma separação em si já é uma sofrência, né? Já é dificuldade. Com filho, um pouco mais difícil, né? Bastante mais difícil. E aí agora a gente está tratando de uma questão que é um filho que tem uma carreira que depende dos pais, né? Então a gente só vai apimentando assim um pouco mais o caldo. Mas é tudo muito delicado. E eu acho, Fabi, que tu até já respondeu a minha próxima pergunta aqui, mas talvez possa desenrolar um pouco mais, e o Léo também me complementa, se lembrar de alguma coisa, que é a questão da fixação de alimentos, né? Que é a famosa pensão, e tu citou isso, né? Falou a questão da definição do investimento mensal que precisaria ser feito, por exemplo, né, no caso de um influenciador, porque tem investimentos, né? Assim como tem a renda, também tem gastos, né? Daquela criança em foto, em look, em equipamento, enfim, profissionais terceirizados, divulgação, contratações, etc. Então, se isso é possível de entrar, né, num acordo aí de pensão. Tá, assim, e daí eu parto agora, e deixando bem claro que eu parto de um princípio e de uma opinião minha, né? Porque, como eu falei, a questão do judiciário, ela ainda não é uma questão muito forte nisso, então sempre vai ter entendimento também para todos os lados, né? Mas, assim, eu entendo hoje que a fixação de alimentos, ela não seria cabível nesse sentido. Por quê? Se a gente está falando de um influenciador mirim, a gente está falando que ele, apesar de ter gastos, ele também recebe para isso, né? Seja com a questão das marcas. Então, eu imagino que esse valor que ele recebe pode ser reinvestido na carreira dele, tá? E por quê? Primeiro, porque a gente, quando costuma colocar um valor para os alimentos, a gente coloca ali uma busca de necessidades ali, tenta fazer um panorama, uma tabelinha, enfim, da maneira que fica mais fácil para o pessoal visualizar e tenta chegar a um denominador, de quanto aquela criança vai precisar por mês, ou cada um vai ficar responsável por uma conta. E isso a gente sabe que tem valores e valores. Um influenciador X deve gastar tanto, aí atinge um número maior, precisa de mais equipamento ou de uma qualidade melhor, vai ter um investimento melhor, enfim. Mas eu acho que nada impede que se faça uma cláusula específica para isso. Por exemplo, então determinou lá os alimentos fixos, né, que um dos pais então vai pagar, ou então cada um vai, eu fico com a conta do colégio, ou com o plano de saúde, enfim, tá? Como for. E colocar uma cláusula que para gastos extras, né, será custeado em 50% para cada genitor. E até a gente, se for refletir, criança modelo.
que faz revista, né? Que faz desfile, precisa ter um book. Hoje, o teu filho na separação tem 3 anos. E ele faz comercial de fralda, enfim, tá? Tô tirando ainda da realidade da internet para a gente tentar enxergar. Mas que é muito próxima, né? É muito Mas próxima. que é muito próxima. Existe o investimento daquele book, por exemplo, para levar para as agências. E aí, agora, vocês se separaram, passou 2, 3 anos, aquela criança com 3 já tem 5, 6, enfim, vai ter que renovar aquele book, porque não é mais a carinha, não é mais a propaganda da fralda, o foco dele vai ser outra... Começou a dar um lembrete, peraí. Como é que eu desligo? Puxa na tomada! Bah, esqueci, tá me dando um lembrete às 18 horas. E aí, então, aquela criança perde até o foco do mercado, né? Não é mais propagandinha de fralda agora, é de roupa kids, é de bicicleta, enfim. Então faz um novo book. Mas não estava contemplado nos alimentos isso. Porque eles fizeram o primeiro book, eles ainda eram um casal. Então, por que não colocar ali que as despesas que forem surgindo vão ser custeadas em 50%? Pode-se usar a renda da própria criança que ela recebeu, mas digamos que ela não fosse suficiente. Né? Ela recebeu um contrato lá, R$2.000, vamos dizer assim, e esse equipamento que ela vai comprar vai sair 3. Então, esses R$1.000 ficam custeados, 500 para um e 500 para o outro. Sim, é interesse dos pais, né, ter a vontade atendida. Exatamente, então eu acho que sim. Seria um caminho justo, assim, né? Eu acho que é um caminho viável, porque daí não fica uma coisa tão fechada para uma coisa que vai acontecer talvez uma ou que outra vez, de repente aconteça, sei lá, uma a cada 1 ano, não sei, né, qual é o tipo de investimento que aquela criança vai ter, para se tornar um alimento fixo, né, uma pensão, um valor fixo. E daí talvez fique injusto para uma das partes. Sim. Mas também não cada caso é um caso também, né? Tem crianças que já têm uma renda boa que pode ser usada para se reinvestir no próprio negócio, enquanto tem outros casos que ainda os pais investem muito, ainda estão investindo no filho para ver esse crescimento mais ali na frente, né? Vou aproveitar que a gente abordou esse assunto todo e já vou deixar uma pergunta para os nossos ouvintes, uma provocação. Por acaso, tu passa por alguma situação dessa? Porque a gente nunca sabe qual é a realidade, né, dos nossos ouvintes. Então, divide conosco, manda no Instagram, manda por mensagem, por e-mail, tem lá no site. Conta pra nós como é que é a realidade hoje. Se porventura tinha uma união e ela não existe mais, como é que ficou essa questão da criança? Com quem que ficou a guarda? E a partir daí, como é que desenrolou essa questão do influenciador? Porque é sabido, e já aconteceu de chegar até mim casos onde um dos pais concorda e um dos pais não concorda com a continuidade dessa exposição. Era interessante durante a constância da relação, por uma questão de tolerância, boa vizinhança, de concordância. Mas a gente sabe que determinadas liberdades a gente acaba revogando a algum momento. Então chega um ponto que diz, cara, não concordo mais com isso. E aí vamos supor, Fábio, que essa semana o filho fica comigo. Primeiro, os meus vídeos, a qualidade dos vídeos que eu faço são uma porcaria. Eu não consigo fazer enquadramento de foto e eu não tenho ideia de como é que mexe com filtro e preset. Então, quer dizer, durante aquela semana a produção de conteúdo vai ser prejudicada pela minha incompetência, sabe? Então é interessante, se vocês tiverem exemplos disso, da vida real, do mundo ali, de situações que vocês tenham vivenciado, dividam conosco, vai ser bem interessante poder trazer isso num feedback e a gente encaminha isso pra Fábio também, até pra ter um conhecimento. Boa. Isso, pode ser nos comentários, pra quem tá no YouTube, ou no nosso Instagram, @escuteinflucast, dá pra mandar por ali também, via direct, ou até por e-mail, o nosso e-mail tá no site. E aí, Léo, a gente esqueceu de mencionar lá no início, eu quero reforçar, da nossa cartilha, né, para o pessoal, isso, que é uma cartilha gratuita que está em influenciadoresmirins.com.br. A Fábio já citou a cartilha. Inclusive, muito do que a gente está abordando aqui é abordado de forma bem sucinta, prática, objetiva na cartilha. O trabalho infantil artístico, que a Fábio mencionou também, está lá na cartilha. Então, para quem quiser dar uma olhada, ver o que, né, o que a gente aborda ali, baixar gratuitamente, né, para quem trabalha com um mini influenciador ou para quem é pai ou mãe
de um aspirante a youtuber ou que já tem, né, um canal funcionando, pode dar uma olhada lá, vai estar na descrição do perfil também. Perfeito. Seguimos as Seguimos perguntas e eu pra acho que eu vou Fábio. nos direcionar para nossa última pergunta, Fábio. Agora senta que lá vem história. Olha só. Olha só. Aconteceu nos últimos 2-3 meses, aconteceu 3 relatos que chegaram até mim, tá? Sobre terceiros interrompendo sessão de vídeos e fotos de crianças influenciadoras por não concordarem com uma questão. Um dos casos específicos eu acompanhei, onde a menina estava fazendo uma sessão de fotos, tá? No aeroporto, com fotógrafo, maquiador, cabeleireiro, que equipe, presença dos pais, tudo. Tava todo, o circo todo tava montado, tá? E uma pessoa aleatória lá, o seu Kleber, caminhando lá, passou, viu aquilo e fez denúncia na Polícia Civil do aeroporto e foi na Polícia Federal também fazer denúncia porque estariam explorando a criança e mais uma porção de imporpérios que não vale a pena trazer aqui. Eu sei que lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, fica bem claro que é dever dos pais, do poder público, da comunidade, de toda a sociedade, cuidar com absoluta prioridade dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, sendo assim, quais os cuidados que tu, diferente dos que eu deixo aqui quase toda semana, quais tu entende que sejam os cuidados que devem ser tomados com crianças e adolescentes, enquanto criadores e produtores de conteúdo, para que eles tenham esses direitos amparados e protegidos? Vamos então ajudar o seu Kleber a não fazer mais isso. O Kleber, Mas eu acho que o mais importante é proteger essa criança e adolescente e também esses pais, porque que situação delicada, né? Uhum. E aí vamos de novo usar a cartilha. Uhum. Olha só que Olha maravilha aí. essa cartilha, né? Mas o que acontece? A gente estava falando lá sobre, então, o influenciador mirim ser um trabalho artístico, infantil artístico. É preciso regulamentar isso, né? Uhum. E, inclusive, para assegurar a proteção até dessa criança, né? Então, assim, como a gente estava usando alguns casos de que a gente pode ver ali de modelo, de televisão, enfim, vamos lembrar de diversos outros, né? A gente liga uma televisão e em todas as novelas tem um núcleo mirim. Uhum. A gente liga, enfim, filme, né? Filme, cinema, enfim, qualquer coisa. Tem sempre uma criança sendo exposta, vamos né, dizer. E existem regras, normas para isso. Então, eu acho que o principal, Léo, tu já trouxe, né? É um dever dos pais zelarem pelos seus filhos, né? A criança e adolescente, elas têm que ser protegidas com absoluta prioridade. E isso vem no nosso assunto desde o início de colocar sempre a criança e adolescente na frente, né? Priorizar eles. Perfeito. Mas, como a gente, voltando até a cartilha, como a gente estava falando, o influenciador mirim, ou o blogueiro, né? Vamos dizer assim, blogueira, eles hoje é uma profissão. A gente tem que ser bem realista que o mundo das profissões também está mudando com a internet, né? Não sei agora, há pouco tempo atrás saiu uma pesquisa, mas cada ano que passa a gente vai tendo mais e mais profissões, né? E a maioria delas ligadas a esse mundo da internet. Então, o que eu indico é que os pais primeiro busquem auxílio jurídico para que eles tenham uma autorização judicial para isso. E eu acho que através disso eles têm, os pais, uma segurança também de saberem que aquilo que eles estão fazendo está legalmente protegido, né? Porque daí quando o seu Kleber passar lá, vier atrás, né? Porque imagina a situação, eu não sei como foi desenrolar, mas daí vem a polícia, é até horrível para a criança. Sim. Né? Para a criança, é assustador. Sim. Então, vem a polícia, vem não sei o quê, vem, né? Passa. Então, acho que é buscar esse auxílio jurídico para conseguir essa autorização. Lá na cartilha tem essa orientação muito importante. Existem questões de horários, né? De jornada de trabalho, vamos dizer assim, né? Existem especificações ali. O que a criança pode, o que não pode, como criança, como
né, um ser em desenvolvimento, né? O que ela pode ou não fazer. Sim. Então, acho que é imprescindível buscar isso, primeiro, para se proteger dessas questões. Uma outra coisa que são durante a produção do conteúdo, que eu acho importante, e daí no que diz respeito ao cuidado com o seu filho durante é cuidar o trabalho que está sendo feito ali, então supervisionar, obrigatoriamente. Sim. A gente sabe que por ser um mercado novo, relativamente, vamos dizer assim, novo, porque existem, como a gente já comentou, novela, enfim, mas a internet é um mercado relativamente novo e em expansão, então com certeza existem inúmeros profissionais, né? E como em todo o mercado de trabalho, existem profissionais bem intencionados e mal intencionados. Então, dever dos pais estarem juntos, acompanharem e se certificarem que aquilo não está causando nenhum problema, nenhum dano para o seu filho. Perfeito. Então, por exemplo, cuidar, a gente tinha falado que as imagens ali vão se perpetuar, então, cuidar ali naquele trabalho, para que não exponham partes íntimas do seu filho, né? Na cartilha também fala sobre isso, e é importante a gente, de verdade, é importante a gente lembrar dessa cartilha, assim, porque ela tá muito objetiva, então, assim, não tenham preguiça de ler, porque ela é muito... A gente sabe que às vezes as pessoas têm preguiça de ler, né? A gente já fez direto ao ponto para facilitar a vida, né? Porque às vezes a gente recebe tanta informação que cansa, né? Sim. Então, Sim. é importante que seja objetivo, e ela é muito objetiva e clara. E não tem juridiquês. Então, todo mundo vai entender, não tem termos técnicos ali. Mas, então, cuidar para que não exponham, então, essas partes íntimas do seu filho, né? Acho importante também cuidar, porque nem sempre a criança vai estar disposta a fazer aquele trabalho. Né? Assim como a gente às vezes acorda indisposto, hoje eu tenho uma audiência meio pesada, não queria fazer, vou lá e faço, mas eu sou adulta, né? O meu comprometimento, aquilo para a criança a criança não pode ser forçada ao trabalho. Então, acho que durante isso, né, cuidar para não identificar a escola da criança, o endereço, algum dado pessoal, né? Porque às vezes eu estava falando muito de novela em filme, ali é um personagem. O blogueiro influenciador mirim é ele, é a imagem dele pessoal. Então a gente tem que cuidar, zelar. É o compartilhamento da sua rotina na sua casa. Tem muita coisa aí. Muita informação. Então acho que para cuidar nisso. Então, passou o seu Kleber, ela fez a denúncia e digamos que de imediato chegou a polícia ali. Bom, eu tenho autorização judicial para isso, né? Eu sou o pai ou a mãe, eu sou o responsável, eu estou aqui presente. A criança está fazendo esse trabalho, não está sendo exposta. Acho muito difícil seguirem com qualquer tipo de denúncia, acusação, enfim, o nome que queiram dar. Então, eu acho que é esse o cuidado maior com uma criança e adolescente como pai, né? Como pai e mãe. Perfeitamente colocado. Só para elencar e para trazer o desdobramento desse caso específico, como se tratava de aeroporto, envolve criança, a abordagem da polícia foi super leve, foi super eficaz, rápida e humana. Né, entraram em contato, foram logo lá, já se deslocaram 2 policiais de cada uma das forças, já foram lá, já falaram, já solucionaram esse imbróglio todo ali com os pais mesmo, sem envolver a criança. Aí depois explicaram pro seu Kleber que estava bem alterado, que não era bem assim, que tinha autorização, que era os pais, que era uma ação de marca, que era fotos para uma marca determinada lá e tal, e ficou tudo esclarecido. Mas por quê? Porque os pais estavam presentes, porque tinham autorização, porque a fotógrafa tinha identificação, tinha cartão. Então tava tudo bem arquitetado, assim. Tudo bonitinho. E aí, por isso também, como tu falou, né? Pegar profissionais que tenham reputação, pegar uma agência que tenha reputação, procedência, pesquisar nos órgãos. A gente vai conversar num episódio futuro só sobre identificação de possíveis fraudes. Isso eu quero trazer num episódio ali na frente pra gente falar assim, ó, quais são os pontos onde acende a luz amarela, né, de acho que é melhor pesquisar um pouco mais do que contratar isso, né, porque a gente sabe que tudo que vem fácil, vai fácil. Muito importante, Léo, porque
é novo. A gente não sabe, a gente desconhece. Uhum. Antes era o cartãozinho que davam na rua. Lembra as histórias que a gente escuta das supermodels? Sim. Que davam um cartãozinho e mandavam ir na agência, né? É isso aí. Hoje é no teu celular, na palma da Sim. tua mão. É muito mais fácil, né, para dar um golpe. E de chegar, aquele convite também é muito mais fácil. Sim. Então, isso é excepcional, porque os pais vão ter mais uma ferramenta, mais um filtro, né? É isso aí. Maravilha. Fábio, de verdade, muito obrigado. E para os nossos ouvintes, lembrem que tem o nosso financiamento coletivo lá no PicPay, procura por @influcast. Os planos partem de um cafezinho. 5 pilinha já ajuda esse projeto imensamente, inclusive para pagar o servidor da cartilha. Aê! Cartilha, por favor. Nós estamos em todas as plataformas de streaming de podcasts. Todas elas, sem exceção, tu nos encontra por Influcast. Tem tudo concentrado lá no nosso site também, www.influcast.com.br. Andressa, inenarrável, mais um episódio incrível. Fábio, muitíssimo obrigado. Até o próximo episódio, até semana que vem. Tchau, Fábio, tchau, Léo. Tchau. Tchau, tchau.